Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Graças ao nosso bom Deus, mais um sábado chegou! Hoje é sábado, dia 17 de março. Muita luz e muita paz aí ao seu coração. É que você possa aproveitar bem aí o seu final de semana. E naturalmente, né, meus amigos, aproveitei esse sábado para fazer um mergulho interior, identificar como está a sua alma, como está o seu coração, não é verdade? E falar com carinho com seu eu divino, se alinhar com seu eu sagrado, com essa conexão que nós precisamos ter com Deus. Hoje eu gostaria de conversar com você na nossa pílula a respeito de um assunto bem interessante. Eu tô rindo do título, né? Deu tudo errado, graças a Deus. E por isso funcionou. Gente, você já parou para pensar quantas vezes na vida algumas coisas dão erradas, a princípio para nós, segundo as nossas expectativas, e exatamente porque deram erradas é que funcionaram? Quantas vezes, né, um casamento só acontece hoje porque seus namoros de ontem com outras pessoas deram errado? E graças a Deus deram errado. Se não tivesse dado errado, você não estaria casando agora, não estaria tendo de repente a família que você tem hoje. Não é verdade? Quantas vezes a gente vê, por exemplo, histórias de pessoas que estão felizes nos seus trabalhos, talvez abriram empresas, ou são felizes, né, no emprego que possuem, porque foram demitidas no passado, ou porque por algum motivo outros empregos anteriores não funcionaram. Ou seja, não funcionaram, né? Quer dizer, deu errado. E graças a Deus deu errado por algum motivo, senão você não teria chegado aonde você chegou. E a lista é interminável, né? Acho que no fundo, todos nós ou conhecemos casos assim, ou conhecemos histórias de pessoas que vivenciaram situações que no primeiro momento eram difíceis, eram desconfortáveis, mas o próprio tempo, gente, através das linhas da vida, foram trazendo uma série de encaixes perfeitos para que algo muito bom chegasse até você. Então, muitas vezes o que o nosso amado Evangelho nos faz e nos traz simplesmente é a lembrança de que nós devemos aprender a confiar no fluxo divino que está regendo as nossas vidas. Eu vejo muitas vezes as pessoas perguntando assim: meu Deus, o que é que eu tenho que fazer para resolver esse problema? Não é? Meu Deus, o que é que eu preciso fazer para resolver essa situação? Já te ocorreu que às vezes a melhor coisa a fazer é não fazer nada? A arte de não fazer é uma arte. Eu não me refiro aqui à pessoa preguiçosa, não vamos confundir as coisas, né? Que é aquela que cruza os braços e não faz a sua parte. Eu me refiro àquela pessoa que faz a sua parte, aquilo que deve fazer na solução de um problema, mas que aprende a confiar, que espera o tempo de cada coisa. Olha que interessante, né? As lições que a natureza nos traz a esse respeito. A gravidez. Quando uma mulher está grávida, né, quando o casal descobre, né, que a mulher está grávida, não tem muito mais o que fazer, concorda? Você só tem que esperar. Naturalmente vai ser feito pré-natal, um cuidado, né, importante com a saúde do bebê, da mãe, da criança, mas no fundo, a natureza vai fazer o resto. Você tem que aprender a esperar. Na hora que a gente tem um pé de algum tipo de fruta plantado, por exemplo, em casa, e você observa que a flor começou a gerar o fruto, não tem muito que você possa fazer, não é verdade? Você já fez o que tinha que ser feito antes, que era o quê? Adubar o pé, fazer ele crescer, colocar água. Agora ele está fazendo o papel dele. Então, muitas vezes, a melhor coisa a ser feita é não fazer nada e saber esperar. Então, em alguns momentos, meus amigos queridos, por mais difícil que seja da gente aceitar essa realidade e compreender essa realidade, é ela que nos transforma. É deixar o tempo atuar. Quando alguma coisa parecer que deu muito errado, talvez ela tenha começado a dar certo. Talvez a sua dor, talvez o ego que hoje está ferido, talvez a tristeza que hoje tome conta do seu coração, talvez a decepção que hoje te incomode, seja exatamente o primeiro passo da sua recuperação espiritual. Exatamente da sua busca de contato com o seu Deus dentro de você, que vai trazer uma série de benefícios para o futuro. E como isso é verdadeiro, né? Quando a gente estuda a vida dos gigantes da alma, a gente observa essas questões constantemente. Por exemplo, se a gente for pensar na vida de Paulo, nosso grande apóstolo Paulo, a vida de Paulo ela é muito interessante nesse sentido, né? Porque Paulo, enquanto era Saulo, ele viveu uma vida acreditando que ele estava certo. Não é? Ele tinha certeza que Jesus era uma farsa, ele tinha certeza que ele tinha que lutar pelo judaísmo, ele era um homem orgulhoso, mas ao mesmo tempo de fibra, ele acreditava no que ele estava fazendo, ele não era alguém leviano.
Então, quando Jesus aparece para Paulo na estrada para Damasco, então Jesus abre os olhos de Paulo para uma nova realidade. Então, todos os seus planos de perseguir Ananias, de continuar perseguindo os cristãos, vão por água abaixo. Quer dizer, deu errado. Mas por causa disso, a vida de Paulo começou a dar certo. Não é assim? Porque a partir daí começa o mito e a história de Paulo de Tarso. Ele deixa de ser Saulo e ele passa a ser Paulo. Quando Allan Kardec publica o Livro dos Espíritos, ao contrário das expectativas, né, houve muitas resistências. Inclusive, uma delas, muito famosa, conhecida como Alto de Barcelona, foi a queima de centenas de unidades, né, de O Livro dos Espíritos na cidade de Barcelona. Como a Inquisição na época estava enfraquecida, né, já não se conseguia mais queimar as pessoas, pelo menos simbolicamente a igreja queimou os livros de Kardec. E, a princípio, era um grande fracasso, mas por causa desse, abre aspas, fracasso, a publicidade que o Livro dos Espíritos ganhou à época foi fundamental para sua difusão, para que muitas pessoas se interessassem em aprender um pouco mais sobre os seus conhecimentos. Entende? Exemplos não faltam. Então, meus amigos queridos, nossa pílula do nosso amado evangelho de hoje, de sábado, quer lembrar você que Deus atua no fluxo dos acontecimentos, mesmo que seja a sua revelia, mesmo que nós não estejamos entendendo, sabe, prestando atenção, o Senhor da vida está nos guiando através dos dissabores, através das pessoas que vão e vêm nas nossas vidas, através de algumas situações que a gente não gostaria, mas que muitas vezes acontecem sim, e que por darem errado, acabam no final das contas dando certo no futuro. Então, deixa o tempo atuar e com um pouquinho de boa vontade, de fé e com certeza agindo naquilo que te cabe, você vai perceber que os resultados abençoados sempre vão surgir. Tá certo? Que Deus te abençoe sua família como sempre. Tenha um sábado muito, muito abençoado, muita luz e paz. Aproveita para fazer o evangelho no lar, aí com a sua família, né, com as pessoas que você ama, meditar um pouquinho, reserva um tempo, um espaço gostoso para uma boa leitura, que sempre é importante, né? Para que nós possamos estar juntos. Então, que Deus te proteja, luz e paz sempre, e você sabe, muito obrigado por você compartilhar as pílulas do nosso amado evangelho, né? Te agradeço sempre e vou te agradecer, né, por esse ato de generosidade. Fiquem com Deus, meus amigos queridos. Luz e paz a todos vocês. Lembrando, hein, se você não baixou, baixa aí o nosso aplicativo, né, no iOS para o iPhone e no Android. IRM Oficial. Estamos ainda na fase de testes, mas a maioria das pessoas que baixou o aplicativo estão acessando todos os dias, compartilhando as pílulas. Só lembrando que no aplicativo você não consegue compartilhar o áudio com a imagem e as letras, não. Você tem que fazer um de cada vez. Você primeiro compartilha o áudio, depois você volta, compartilha a imagem, depois você compartilha o texto. É assim que funciona. Mesmo aplicativos de grandes rádios e televisões, a gente estudou isso, né? Ninguém consegue compartilhar tudo. Não existe essa tecnologia facilmente disponível. Então você consegue compartilhar um de cada vez, mas é possível também, tá bom? Então fiquem com Deus, luz e paz e até breve, até muito, muito breve.